Começando a gravar. Eu acho que está gravando, né? Recording, é isso mesmo, eu estou perdendo tempo. Então, boa noite mais uma vez, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Henrique Azevedo e estamos aqui para iniciar a primeira aula inaugural do minicurso As Origens Modernas do Racismo. Esse minicurso, ele é uma promoção, é fomentado, na verdade, pelos recursos da Lei Aldir Blanc, a Lei 14.017, de 2020, por meio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Fortaleza, a quem a gente agradece pelo incentivo. Esse minicurso, além de ser ministrado por mim, também tem como ministrante o professor Matheus Uchoa. Além dele, a gente tem uma equipe por trás, o Marcel Moura e o Yuri Gomes são assistentes de produção, a produção de Érica Vieira, e na arte, quem fez todos os cartazes, flyers, etc., a Bárbara Moura. E como intérprete, nós temos o Samuel como nosso intérprete. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo que está assistindo pelo Facebook e queria dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Além disso, gostaria de avisar que as aulas ficarão gravadas e nós disponibilizaremos tanto no canal do YouTube, do Grupo de Estudos da UES, Grupo de Estudos Pós-Coloniais, o GEPOC, quanto ficará também disponibilizada na página As Origens Modernas do Racismo, no Facebook e, se eu não me engano, também no Instagram, mas isso eu tenho que confirmar. Mas, enfim. Então, hoje, na verdade, eu queria, primeiramente, dizer para vocês que essa aula é a aula inaugural. Amanhã nós teremos uma segunda aula também ministrada por mim. Hoje nós vamos falar sobre iluminismo e racismo. Amanhã nós iremos tratar sobre exatamente... Faz dizer que eu esqueci a minha própria aula. Raça, colonialismo e escravidão. Na segunda-feira, o Matheus Uchoa falará sobre racismo ambiental. E na terça-feira, eu voltarei para fechar o evento tratando sobre raça e cultura. Eu queria dizer, primeiramente, que esse minicurso, eu não tenho nenhuma pretensão de tratar de algo novo aqui, tá entendendo? Não tem nenhuma novidade teórica. Na verdade, eu vou disponibilizar aquilo que eu já estudei ao longo de alguns anos, principalmente ao longo do meu doutorado. E por conta disso, esse minicurso ele está voltado muito mais às pessoas de fora da academia, tá entendendo? As pessoas que não têm tanta, como é que eu posso dizer, tanta relação com o tema, do que não relação especificamente com o racismo, mas relação com as origens do racismo. Não sabe muito bem, ou então não fez nenhum estudo parecido com isso, enfim, do que propriamente eu vou falar para algum especialista, tá entendendo? Então, se você está procurando alguma coisa de especialista, talvez aqui não seja tanto o lugar. Mas, enfim, se você quer compartilhar com a gente alguns conhecimentos e também ver o modo como eu estou organizando e articulando essas ideias, seja muito bem-vindo. Também, se você for especialista, também seja muito bem-vindo. Não tem problema não tem besteira nenhuma. Enfim, então, como eu falei, esse minicurso, ele já vem de ideias de alguns estudos que eu fiz ao longo do meu doutorado. Eu fiz o doutorado sobre Kant, um filósofo canônico, como vocês sabem, mas o doutorado especificamente foi para mostrar que Kant na verdade, terminou sua filosofia como um antropólogo, colocou o homem como questão central e justamente as raças são parte fundamental da sua filosofia. Então, a partir desses estudos é que eu organizei hoje e ao longo dos outros dias esse mini curso e o conteúdo das aulas. Então, eu preparei alguns slides porque eu acho interessante o conhecimento visual. Eu não sou tão bom em fazer slides, tá entendendo? Mas eu acho que a arte da Bárbara
conseguiu salvar um pouco a minha incapacidade. Eu sou meio old school, eu gosto de uma lousa e de pincel e ficar fazendo esquemas no quadro. Então, deixa eu compartilhar a tela, que daí a gente já inicia. Vocês falam no chat, aí se está tudo ok. Eu vou me colocar aqui. Tá tudo ok, né, pessoal? Qualquer coisa, vocês falem. Deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci antes disso. Desculpem, que é... Aí vocês falam justamente. Vamos lá. Vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo, né? Direitinho? Samuel? Consegue ver direito? Pronto. Porque eu só estou vendo o Samuel. Ótimo, ótimo. Então, deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Eu queria, primeiramente, dizer que a origem do racismo, propriamente, pelo menos dentro dos meus estudos, é dificílimo de traçar, entendeu? Vários autores tentaram fazer essa genealogia, mas não conseguiram, não é que não conseguiram muito bem, não tem ninguém que tenha uma resposta definitiva. Então, eu vou lançar aqui algumas hipóteses, principalmente uma hipótese fundamental, que é o racismo, ele se origina especificamente no século XVIII. No entanto, alguém pode me objetar, mas Henrique, já havia escravidão, já havia um certo supremacismo europeu, já havia um certo eurocentrismo baseado na religião, que fazia com que se visse outras pessoas diferentes, principalmente de diferentes cores de pele, como inferiores. Tanto é que escravizaram negros também. Sim, isso havia. A questão que eu quero lançar aqui é que não havia muito bem uma organização teórica que pudesse enquadrar esse supremacismo, ou esse eurocentrismo, ou esse nariz empinado do europeu branco dentro de uma sistemática. E essa sistemática ela apenas surge no século XVIII. Só uma questão aqui, galera. A produção está falando que o Samuel não está aparecendo no Facebook. Então, Samuel, deixa eu só colocar o PIN, mas aqui ele está aparecendo. Então, nós temos um problema prático. Aqui ele está aparecendo. Hã? Para você. Cadê? Mostrei. Você tem que continuar compartilhando a tela para a gente conseguir ver se ele aparece ou não. Deixa eu ver aqui. Assim ele aparece. Não. Compartilha a tela. Cadê a nossa tela? Compartilhando a tela. Olha, agora o Samuel. Eu peço desculpas a todos, pessoal, pela interrupção, mas é uma questão prática, porque é preciso que o intérprete, o Samuel, apareça também no Facebook. E ele não está aparecendo. A questão é que quando eu compartilho a tela... Você sabe aqui? Não, fica... Dá licença.
Vamos, amanhã a gente descobre. Então, pessoal, desculpa. Vamos continuar assim mesmo e amanhã a gente resolve. Enfim, vou continuar. Pronto. Então, como eu estava falando, vou retomar aquilo que eu estava falando. Ninguém tem, na verdade, uma resposta definitiva sobre onde se originou especificamente o racismo, tá entendendo? Há várias hipóteses diferentes. Uma das hipóteses, por exemplo, é de que ele se iniciou no século XIII a partir de uma ideia árabe de raça. No entanto, isso também não é tão definitivo. A hipótese que eu vou lançar é que o racismo se inicia no século XVIII, porque aqui no século XVIII se organiza uma sistemática por meio da ideia de raça, do conceito de raça, e por meio dessa sistemática é possível compreender de modo organizado aquilo que estava desorganizado antes. Havia um certo supremacismo, havia pelo menos um eurocentrismo colonialista que, de fato, via outras espécies de homens, ou homens diferentes e mulheres diferentes, como inferiores, mas não havia um conceito que conseguisse abarcar, de fato, essa relação. No século XVIII, esse conceito aparece. O conceito de raça dentro de uma sistemática e dentro de um pensamento específico. Beleza. Enfim, e como a gente pode ver que o conceito de raça ele surge no século XVIII, só que ele vem sendo fermentado e fomentado há pelo menos 3 séculos, devido ao processo de escravidão. Então, o racismo que surge no século XVIII, que eu vou tratar aqui, ele já se inicia, ou ele é jogado dentro de um contexto de luta de classes, principalmente porque pessoas foram sequestradas da África para trabalhar forçadamente, criando uma classe de trabalhadores extremamente precarizados. Enfim, isso é fundamental para ascender e surgir no século XVIII o conceito de raça. Mas primeiro, eu queria começar pelo argumento justificador da origem do racismo. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou justificar, justamente, mostrar como é que essa justificação se dá para a origem no século XVIII do racismo. Na aula que vem, eu vou mostrar como isso é fomentado. E, posteriormente, na última aula, eu mostrarei como, justamente, se criou, a partir disso, uma cultura do racismo, ou uma cultura racista, ou, como diria Silvia Almeida, um racismo estrutural. Então, essa vai ser a estrutura do nosso curso. Beleza, vamos passar. Aqui, nossa primeira aula. Henrique Azevedo sou eu. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, onde e como surgiram a ideia, ou as ideias, ou os conceitos de raça e racismo? Quem veio primeiro, a raça ou o racismo? Quando e onde surgem tais conceitos? É possível entender raça e racismo separadamente? Essas são as perguntas que vão mediar a nossa reflexão de hoje. Está entendendo? Como eu disse, é dificílimo estabelecer qualquer genealogia sobre a raça, sobre o racismo. Mas é possível, sim, compreender um locus específico onde a gente pode ver esse conceito, ou esses conceitos de raça e racismo, operando dentro de teorias. Só que, para circunscrever de fato a genealogia do racismo, é interessante a gente ver onde esse racismo, ou onde esse conceito pode ter surgido, mas exatamente ele não surgiu. Especificamente, o que é que eu estou dizendo? Para circunscrever raça e racismo, eu queria traçar 3 possíveis origens, ou 3 hipóteses possíveis de onde esse conceito de raça e de racismo poderia se originar. Especificamente, a pergunta que eu fiz anteriormente, se raça e racismo poderiam ser compreendidas separadamente, eu já queria começar respondendo, pelo menos com uma resposta inicial, sem muita justificativa, que depois irá. Raça e racismo não podem ser compreendidos separadamente.
separadamente. Um necessita do outro. Eles são interdeterminados. Ou seja, a primeira vez que surge o conceito de raça, também, de alguma maneira, já está entrelaçada um certo viés racista. A gente vai ver isso ao longo dessa aula. Mas, primeiramente, vamos lá. 3 origens possíveis da ideia de raça e do conceito de racismo. A primeira delas é sobre a lei espanhola de pureza do sangue, ou a primeira origem possível. Que lei era essa? Esse foi um estatuto promulgado em 1449, portanto, na metade do século XV, em Toledo, na Espanha. E ele servia justamente para frear a ascensão de uma certa, não burguesia, posso dizer, de uma certa burguesia abastada judia que estava se convertendo ao cristianismo para justamente passar pelas leis espanholas e poder assumir cargos públicos e viver tranquilamente na vida social das cidades espanholas. Então, essa lei ela veio justamente para tentar frear a ascensão desses novos judeus, que eram conhecidos como cristãos novos. Então, eles foram proibidos de assumir cargos públicos e tudo aquilo que dizia respeito a viver plenamente na cidade. Posteriormente, essa lei também foi estendida para mestiços, mouros, indígenas, negros e foi assumida pela Inquisição Espanhola. Funcionou muito bem aqui na América, funcionou também na Espanha. Portugal também assumiu essa lei. Só que qual é o problema? Para situar a origem da raça e do racismo aqui. É que era quase impossível rastrear a origem, por exemplo, de judeus. Se algum judeu viesse de outro lugar e se dissesse cristão, exatamente, tá entendendo? Não tinha como rastrear se essa pessoa tinha ou não um sangue impuro do ponto de vista da lei espanhola. Claro, para negros isso funcionava muito bem, né? Mas para judeus não. Então não tem como traçar exatamente, pelo menos dentro dessa lei, tá entendendo? Algo que seja visível, que seja completamente inteligível do ponto de vista do reconhecimento de uma raça ou de raças específicas. Então, eu acho que não dá para traçar exatamente aqui nessa lei, nessa primeira hipótese, mas ela já começa a fomentar uma certa ideia de raça. A segunda possível origem para o racismo é justamente a disputa de Valladolid. Olha, só um adendo, a gente pode traçar várias origens possíveis, tá entendendo? Eu estou trazendo essas 3 origens possíveis como forma da gente resumir bem aquilo que pode ser a origem das raças, mas há várias outras origens. A cada vez que você vê algum filósofo, algum pensador tratando sobre raça, sobre racismo, e justamente sobre as origens, há diversas hipóteses. Aqui são hipóteses que eu apenas tracei e resumi para a gente tentar chegar a uma mais acurada possível. Então, beleza. A segunda hipótese é a disputa de Valladolid. Que disputa foi essa? Essa disputa, como a gente está vendo, se deu entre os padres, os bispos, na verdade, Bartolomé de las Casas e Ginés de Sepúlveda. Bartolomé de las Casas foi um bispo dominicano, que foi bispo do Peru, também bispo de Chiapas, no México, ou seja, esteve na América e foi a favor justamente de uma catequização dos indígenas de um modo mais soft, mais tranquilo, sem a brutalidade que estava ocorrendo no genocídio no começo da colonização espanhola e portuguesa aqui na América. E Ginés de Sepúlveda era bispo também na Espanha, se eu não me engano, era em Córdoba, bispo de Córdoba, e defendia justamente algo que estava em disputa aqui. Bartolomé de las Casas, primeiramente, defendia que os indígenas tinham alma. A disputa era justamente essa. Se os indígenas tinham ou não alma. Se eles tinham alma, eram humanos. E se eles eram humanos, podiam ser catequizados. Ginés de Sepúlveda achava que os indígenas não tinham alma. E, portanto, teria que haver uma certa guerra justa contra esses infiéis. Não só contra os indígenas, mas também o Ginés de Sepúlveda, nas suas teses, dizia que tinha que haver também contra os turcos, outro tipo de infiéis. Então, houve uma disputa em Valladolid, uma disputa teórica, e foi decidido ficar com as teses de Bartolomé de las Casas, ou seja, os indígenas têm alma
Então, eles precisam ser catequizados, ou seja, salvos. Inclusive, do ponto de vista de Sepúlveda, ele é um dos iniciadores do direito internacional. E uma das grandes contribuições dele é a noção de guerra justa. Por conta disso, dessa batalha, e por conta do Bartolomé de las Casas ter saído vencedor, como eu disse anteriormente, os indígenas foram considerados seres com alma. Então, não podiam, inclusive, serem escravizados. No entanto, dentro das teses do Bartolomé de las Casas, os negros não tinham alma. Então, os negros poderiam substituir os indígenas dentro das plantations que estavam começando a ser estabelecidas ao longo de toda a América. É interessante porque o critério que é usado é um critério religioso e não exatamente apenas da pureza do sangue. Ou seja, como o critério da pureza do sangue, como a partir do critério da pureza do sangue, a religião ela passa a ser o ponto de encontro entre católicos e infiéis, e não exatamente entre aqueles que têm um sangue específico e aqueles que não têm determinado sangue específico, ou seja, aqueles que têm uma origem específica e aqueles que não têm uma origem específica. Então, nesse sentido, origem católica, tá entendendo? Então, nesse sentido, também a gente não pode traçar, de um ponto de vista, inclusive, fisiológico, a origem das raças na disputa de Valladolid. Beleza. Se a disputa de Valladolid também não é possível, se na disputa de Valladolid também não é possível traçar a origem do conceito de raça, eu proponho, não apenas eu, mas também um autor americano chamado Robert Bernasconi, que a gente consegue traçar, pelo menos especificamente, o conceito de raça dentro de uma organização teórica e dentro de uma sistemática, inclusive filosófica, no iluminismo. Principalmente em uma ciência, pelo menos ciência para a época do iluminismo, que surge no seio do iluminismo, que é a história natural. Ali na história natural, a gente consegue traçar a origem do conceito de raça. Mas antes, o que é a história natural? A história natural é a ciência, como eu falei, que surge no seio do iluminismo e que tinha como objetivo investigar e classificar os seres vivos. Não só os seres vivos, mas paisagens e acidentes geográficos, povos, plantas, animais, enfim, era uma ciência classificatória. Linneu, Buffon, não o Linneuzinho da Grande Família, mas o Conde Linneu, Conde de Buffon, todos eram autores que faziam parte da ciência e que, na verdade, trabalhavam com história natural. Não só eles, outros autores posteriormente também trabalhariam. E como vocês sabem, o iluminismo talvez é um dos movimentos mais estudados ao longo da história do pensamento, e ele surgiu ali na segunda metade do século XVII, principalmente com Descartes e Spinoza, na reverberação de Descartes e Spinoza, pelo menos essa é a tese de um autor inglês chamado Jonathan Israel, em que se proibiu as teses desses autores de serem trabalhadas na universidade e muitos outros reclamavam liberdade de expressão. E dessa liberdade de expressão se tornou um movimento maior, que inclusive foi um movimento de contestação política, filosófica e histórica, que pretendia gerar várias mudanças políticas, culturais, sociais profundas. E era justamente impulsionado pelo ideal de ciência, pelo movimento justamente moderno da ciência e pelo movimento da razão, ou seja, a razão era o ponto central do pensamento, era a razão que deveria comandar todas as formas sociais e todas as organizações também teóricas da época. Então, por conta disso, eu quero traçar a origem do conceito de raça no iluminismo, mas, claro, levando em consideração que já tem uma fermentação aqui desse conceito há 300 anos, pelo menos. Então, beleza. Iluminismo e raça. Como eu falei anteriormente, o professor Robert Bernasconi, esse rapazinho é um professor judeu, se não me engano, ele já está aposentado, da Universidade Estadual da Pensilvânia, que ele trabalha entre vários autores diferentes, com vários autores diferentes, mas trabalha com Heidegger, Levinas, e também ele é especialista nas origens e nos desdobramentos das noções de raça e racismo. Ele talvez é um dos das principais referências dessa área. E o Robert Bernasconi, ele traça, na verdade, eu estou pegando carona nas teses dele,
que o conceito de raça é pela primeira vez formulado na história natural moderna. Só que, mesmo dentro da história natural moderna, a gente tem que traçar algumas perspectivas, algumas hipóteses, para tentar encaixar bem onde esse conceito ele foi melhor formulado, por que ele foi melhor formulado. Beleza? Então, beleza. A primeira vez, segundo Robert Bernasconi, que o conceito de raça foi formulado foi por esse filósofo francês chamado François Bernier. O François Bernier tem um livro de 1684 que se chama A Nova Divisão da Terra de acordo com as diferentes espécies e raças de homens. François Bernier ele viajou ao longo de mais de 20 anos pelo Egito, pela Índia, pela China, pela Mongólia, enfim, na Rússia ali, Sibéria, enfim. Então, ele viu diferentes tipos de homens. E além desses diferentes tipos de homens, ele viu diferentes tipos de cultura. Então, o Bernier, ele viu que também esses homens, eles tinham características físicas completamente diferentes. E por isso, ele formulou o conceito de raça. Só que qual é a questão? A questão é que ele formulou um conceito de raça, mas sem base nenhuma, justamente para colocar todos esses homens dentro de um sistema. Ou seja, todas as suas diferenças dentro de uma mesma organização teórica, dentro de uma mesma sistemática. E, consequentemente, tratar universalmente o conceito de raça, porque justamente ele estava fazendo uma ciência, ele estava trabalhando com história natural, e com história natural você precisa ter uma hipótese em que o seu objeto encaixe exatamente na hipótese que você está trabalhando e prove a sua hipótese. Ele não tinha justamente como provar que todos esses homens diferentes se encaixavam dentro do mesmo conceito de raça que ele tinha. Então, por conta disso, não estava universalmente organizado. E uma das coisas, para não estar universalmente organizado, que é muito interessante, era o seu fervor religioso, a sua ideia justamente de religião, principalmente advindo da religião cristã. Por quê? Porque, segundo Bernier, havia uma dificuldade incrível de conciliar uma certa leitura literal da Bíblia com a antiguidade de povos como egípcios, indianos, inclusive chineses. Por quê? Porque justamente se pretendia que Deus teria criado os homens, teria criado a humanidade há 6.000 anos, assim como criou o mundo. Só que, com seus estudos na Índia, no Egito e na China, ele viu que esses povos eram bem mais antigos do que a criação divina, pelo menos do que a criação divina tratava na Bíblia. Então, por conta de não conseguir conciliar uma coisa e outra, ele não conseguiu também formular bem o conceito de raça, por conta da religião cristã. Enfim, isso... Ai, meu Deus, eu vim para um lugar difícil. Opa, tem alguém aqui com... Deixa eu ver aqui, tem um participante que está sem... Vou botar todos. Pronto, vamos lá. Quem faz isso daqui? Beleza. Acho que eu passei um slide aqui. Eu não consigo voltar, não consigo. Não. Só um instante, pessoal. Isso, pronto, voltei. Entendi. Beleza. Então, só para continuar. Então, François Bernier não tinha um conceito abrangente universal de raça em que ele pudesse encaixar em uma teoria. E essa noção também bíblica de que a humanidade foi criada há 6.000 anos, ela passou na história natural do François Bernier para frente. Peraí, que tem gente ainda que continua. Pronto. Passa do François Bernier para frente. Pronto.
E justamente desembocou numa teoria que já tinha surgido no século XVII, na verdade surgiu bem antes, mas o século XVII começou a ser melhor tratada e passou ao século XVIII, que é justamente uma teoria, a teoria da poligênese humana. Que teoria é essa? É a teoria de que a humanidade, ou os vários tipos de humanos, pelo menos humanoides, que se tinha notícia na época, com a cabeça dessas pessoas da época, desses autores, tinham diferentes origens. Ou seja, isso poderia fazer com que, por exemplo, a ideia de que a leitura literal da Bíblia pudesse ser assumida. Por quê? Porque, por exemplo, poderia haver seres humanos que viriam de animais e não da própria criação divina de Adão. Por exemplo, tem um filósofo chamado Isaac Lapeyre, que dizia que havia uma criação de humanos pré-adâmica. E esses humanos eram uma espécie de sub-humanos em que descendiam dos animais que foram criados por Deus antes de Adão. Há alguns autores que são defensores dessa ideia. Por exemplo, Voltaire. Voltaire dizia que os negros provavelmente viriam dos gorilas. Apesar de Voltaire não ser propriamente religioso e não estar defendendo uma leitura pré-adâmica, mas ele assumia essa parte da história natural e pensava justamente que os humanos vinham dos gorilas. Ele diz isso justamente no seu livro A Filosofia da História, no seu texto. Outro autor que também defendia essa ideia era muito comum na época, principalmente na primeira metade do século XVIII, foi Lord Keynes. Lord Keynes é um dos iniciadores também da antropologia, pelo menos da antropologia filosófica que nós temos no século XVIII. Ele e Rousseau. E o Lord Keynes também defendia essa hipótese no seu livro Esboços da História do Homem, ou seja, havia seres humanos que descendiam não de um homem específico, de um humanoide, mas de outro tipo de ser, e esse outro tipo de ser deu origem aos homens diferentes. Só Kant, com a ideia da monogênese do homem foi que conseguiu, dentro da história natural, mostrar que todos os homens eles teriam uma mesma origem, mas que essa origem fez com que esses homens também fossem diferenciados a partir de uma certa diáspora fundamental que aconteceu em um tempo imemorial. Mais precisamente, aqui com Kant surge a ideia de que todos os homens descendem de um tronco comum. E eles descendem de um tronco comum justamente ao Kant diferenciar a ideia ou os conceitos de espécie e raça. Então, há apenas uma espécie, que é a espécie humana, e essa espécie humana descenderia de alguma forma de Adão. Kant não era propriamente religioso, mas era uma teoria possível, tá entendendo? E essa única espécie humana era dividida em raças. A questão é que Kant ele consegue juntar aquilo que François Bergier não conseguiu, ou seja, universalizar a ideia de raça, e ao mesmo tempo juntar num sistema, e numa filosofia, e numa ciência específica, que era a história natural, barra uma ciência que estava surgindo na Europa, e que ele também é um dos primeiros autores a colocar na universidade, que ele era professor universitário, que é justamente a antropologia. Então, Kant trata das raças, não só dentro da história natural, mas também da antropologia, com um método específico para tratar das raças, ou especificamente para tratar do homem e as suas diferenças, inseridas dentro de um sistema. Beleza? Então, vamos para o próximo slide. Vamos continuar. Isso. Beleza. Kant e o homem racializado. Então, eu queria, ao falar de Kant aqui, traçar pelo menos 3 características de como Kant ele diferenciou as raças humanas. Primeiro de tudo, Kant, como eu disse, ele foi o primeiro a associar diretamente raça à cor da pele. Tá entendendo? François Bernier já tinha alguma ideia de raça, mas não estava muito bem associada à cor da pele e não estava muito bem inserido dentro do sistema. Antes de continuar aqui,
Tem muita gente que não é da filosofia, talvez nunca tenha ouvido falar do Kant. Kant ele foi um filósofo alemão, talvez um dos grandes filósofos, o grande filósofo da Alemanha do seu tempo, junto com Hegel. Ele tratou de temas como conhecimento, moral, estética, geografia, antropologia. Ele foi o primeiro professor na Europa a colocar uma disciplina de geografia, dos pais da geografia, um dos primeiros professores na Europa a colocar a disciplina de antropologia. E ele viveu justamente no seio e no auge, mesmo no quente, como diria aqui no Ceará, do período iluminista. Então, por conta disso, ele tem, justamente, ele está completamente envolvido e é completamente influenciado por essas ideias. Inclusive, Kant é muito influenciado pelas viagens dos navegadores e principalmente pelos diários de viagem. Ele nunca saiu da sua cidade. Sua cidade se chamava Königsberg, não existe mais, hoje fica na Rússia. Sua cidade chamava Königsberg. Ele nunca saiu da sua cidade, mas ele lia diários de viagens desses autores e conhecia muito bem climas, tá entendendo? E, claro, que tipo de pessoas havia nos 4 continentes. Obviamente, mediado pela leitura, pelos olhares e pela interpretação desses navegadores e aventureiros que faziam essas viagens. Então, a sua teoria racial, ela tem essa mediação, que é justamente a mediação desses navegadores. Mas ele é o primeiro a associar diretamente a ideia de raça à cor da pele. Isso acontece num texto de 1775, que é esse daí, que é das diferentes raças humanas. É interessante porque, como ele era... ele foi liso, tá entendendo? Ele foi professor substituto até mais ou menos 40 anos. 40 e tantos anos, 46, por aí, 47. E quando ele entrou na universidade como professor efetivo, ele iniciou a disciplina de antropologia. E justamente naquela época, antes ele era professor privado. Como professor privado, você tinha justamente de receber os seus honorários não do Estado, mas dos alunos que assistiam suas aulas. Então, além de você ter que ser um bom professor, você tinha que apresentar a ementa da disciplina, um texto base da disciplina que você ia ministrar no semestre seguinte. Então, esse texto, de 1775, ele servia como uma espécie de convite para as disciplinas de geografia, física e de antropologia que ele ia ministrar no semestre seguinte. E ali é a primeira vez que se associa, pelo menos na modernidade, de forma direta e dentro de um sistema, a ideia de raça à cor da pele. Beleza. Então, como eu disse também anteriormente, isso só pode ser possível porque ele associou, ou dissociou, na verdade, diferenciou espécie e raça. Espécie é uma coisa, raça é outra. Tanto é que a espécie humana, aí no ponto 2 vocês podem ver, é aquilo que é universal, ou seja, então ele conseguiu aquilo que os autores anteriores não conseguiram, tratar da espécie humana com as suas diferenças dentro de um mesmo sistema e divididas em raças particulares. E como eu disse anteriormente, ele era defensor da monogênese humana. Só havia uma espécie, ou seja, todos os homens descendiam de um tronco comum. No entanto, não tinha como rastrear qual é a cor da pele desse primeiro homem ou desses primeiros povos que justamente foram a matriz de toda a humanidade. Segundo Kant, não tinha como fazer isso. No entanto, o mais interessante é que antes de Darwin, inclusive, bem antes de Darwin, mais ou menos quase 100 anos antes de Darwin, Kant propunha que o humano original ele possuía os germes de todas as raças, atualizada pelas condições climáticas. Ou seja, esse humano original ele já carregava em si a potencialidade de ser transformado em outra coisa, pelo menos nas suas características físicas. E isso só se deu justamente por conta de uma certa diáspora, que ele também, Kant não sabe como aconteceu, em que os seres humanos se dividiram ao longo de todo o planeta. Então, por exemplo, os africanos ficaram com a cor da pele negra, tá entendendo? Os americanos tiveram, a partir da sucessão de gerações, entendeu? Isso não se deu da noite para o dia. Na sucessão de gerações, tendo filhos e tal, vivendo na África, na América, enfim, na Oceania, os seus descendentes acabavam atualizando aquela potencialidade que o primeiro humano tinha em si. Então, justamente, Kant foi o primeiro autor a propor que todos os humanos descendem de um tronco comum
e somos todos divididos em raças. E, justamente, é interessante porque vocês podem ver um certo discurso universalista também do iluminismo, tá entendendo? Estava em voga, no século XVIII, a ideia de que era preciso traçar o que era a natureza humana, tentar justamente entender qual era, de fato, o sentido do humano. Por quê? Porque o objetivo mesmo do iluminismo, da história, isso eu vou explicar mais amanhã, era justamente fazer com que o humano atinja todas as suas potencialidades. E para atingir todas as suas potencialidades, ele precisa justamente do poder da razão para guiá-lo em direção à atualização de todas as suas potencialidades. Então, era interessante, pelo menos aqui dentro da teoria de Kant, tá entendendo? Saber diferenciar os humanos, saber em que estágio de humanidade cada humano está, para justamente saber como chegar à finalidade humana, o que ele chamava de cosmopolitismo, tá entendendo? Todos vivendo sob estados cosmopolitas, ou seja, sob a Constituição, com uma Constituição civil regulando a vida cotidiana, enfim, tarará, tererê. Então, além dessas misturas, interessante é o seguinte, Kant ele propunha que só existem, de fato, 4 raças. Eu trouxe até algumas citações para a gente ver o que ele fala. Isso mesmo. Para ele, exatamente, nesse texto de 1775, só existem 4 raças. Eu vou ler e interpretar com vocês. É o seguinte, ele diz o seguinte, ó. Eu acredito ser necessário admitir apenas 4 raças, a fim de poder derivar delas todas as diferenças perpetuantes e identificáveis à primeira vista. Elas são, primeiro, a raça dos brancos, segundo, a raça negra, terceiro, a raça Una, que ele chamava de mongoloide ou calmuca, e quarto, a raça hindu ou indiana. O que é mais interessante disso? Primeiro, ele associa justamente raça à cor da pele, como eu falei anteriormente. Segundo, tá entendendo? Essas raças, elas são essas, não pode existir outras, entendendo? Por quê? Porque elas são a atualização da potencialidade em si, praticamente, de humano, de uma natureza humana não rastreável. Terceiro, que, por exemplo, os indígenas da América do Sul, eles descendem da raça Una. Por quê? Porque eles são uma espécie de híbrido que descendem dos hunos. Então, nesse sentido, os indígenas, eles não constituiriam, pelo menos esse texto de 1775, depois ele muda, não constituiriam uma raça específica, mas um tronco de uma raça. E quarto, os hindus seriam também uma raça fundamental. Mas dos hindus, segundo a hipótese de Kant, aqui em 1775, também adviria adviria o tronco dos chineses. Então, os chineses seriam descendentes dos hindus. Só podem haver essas 4 raças e todas as outras que apareceram, principalmente por conta da miscigenação, são, de fato, não especificamente raças, mas misturas dessas raças fundamentais, que não constituiriam nenhuma raça nova. Nenhuma raça nova é possível de nascer. Kant tinha umas coisas assim, tá entendendo? Em 1775, ele ainda tinha uma visão um tanto quanto dogmática da filosofia, ele estava constituindo a sua filosofia propriamente dita, mas o interessante é que aqui a gente pode, nesse texto específico, a gente pode identificar o início, a origem da raça associada à cor da pele. E dentro de uma ciência específica, pelo menos ciência para a época, que é a história natural, e dentro de um movimento específico, que é o iluminismo. Nas aulas seguintes, nas próximas aulas, a gente vai ver como Kant ele desenvolve essas ideias. Tenho mais uma citação aqui para a gente interpretar, que é desse mesmo texto, que era justamente sobre isso que eu estava falando. Ele diz o seguinte: dentre as derivações, isto é, as diferenças hereditárias dos animais que pertencem ao mesmo tronco, aquelas que não só se mantêm-se constantes em todos os transplantes, ele está falando de transferência para outras regiões, em longas procriações, como também sempre geram crias híbridas no cruzamento com outras derivações do mesmo tronco, chamam-se raças. Ou seja, uma raça
ela vem justamente da capacidade das mesmas, de animais da mesma espécie procriar. E que, nessa procriação, os seus descendentes gerem também filhos férteis. Tá entendendo? Então, para vocês verem como aqui está muito associada a uma certa fisiologia e uma animalidade à ideia de raça. Kant estava tentando fazer uma classificação taxonômica, inclusive, do que significava uma raça. Então, ele bebe muitas ideias do Conde de Buffon, que estava justamente trabalhando sobre essas ideias, e ele mostra que a primeira coisa, o primeiro ponto para se diferenciar uma raça, se dá justamente na fisiologia. Então, não é à toa que associar raça à cor da pele estava na ordem do dia para Kant. Por quê? Porque é um traço fisiológico. E não um traço fisiológico difícil de ser identificado. É um traço fisiológico notório. Ou seja, diferentemente, por exemplo, daquilo que a lei espanhola da pureza do sangue tentava fazer. Com Kant, isso é completamente identificável. Então, vamos para o terceiro slide. Deixa eu ver. Opa, não, esse aqui é da manhã. Não, pera. Pronto. Acho que aqui embaixo está meio ruim, mas enfim. É o seguinte. A abundância de partículas de ferro que são comumente encontradas em qualquer sangue humano, e aqui é diminuída na substância celular através da transpiração de ácidos fosfóricos, razão pela qual todos os negros fedem, causa a pretidão que transparece no epiderme. Veja bem, apesar dele estar tentando fazer, pelo menos na ideia da época, uma ciência distanciada, tá entendendo? Uma ciência sem nenhum viés, uma ciência que está justamente analisando, segundo ele, segundo o discurso da época, o objeto como ele aparece, vocês podem ver que também tem um certo viés, já começa a ter um certo viés, ou seja, não está dissociado de um certo viés racista. Ou seja, mostrar que algo, pelo menos dentro da ciência da época, do que se tinha de conhecimento da época, algo que seria comum especificamente de sangue humano e seria mais encontrado em pessoas negras, seria uma das razões para que os negros fedessem, segundo Kant. Ou seja, causa a pretidão que transparece na epiderme. Ou seja, o que causa justamente a pele preta seria a mesma razão indissociável da razão que faz os negros federem. Então, ele continua. Aliás, o calor úmido é favorecedor do forte crescimento dos animais em geral. E breve surge o negro, que também está adaptado ao seu clima, a saber, é forte, corpulento, ágil, mas que, ao abrigo do rico suprimento alimentar da sua terra natal, também é indolente, mole e desocupado. Indolente, mole e desocupado. Veja bem, apesar de ele estar tratando especificamente de algo, como eu estava dizendo anteriormente, que supostamente seria identificável sem nenhum viés, aqui já dá para ver que nós não podemos dissociar o aparecimento do conceito de raça do racismo. Ou seja, o racismo ele está completamente ligado no local mesmo, no lugar mesmo em que aparece a raça, mesmo que a ideia de raça apareça dentro de uma ciência que requer uma certa objetividade, e uma objetividade sem viés, entendeu? Interpretar o objeto pelo objeto. Então, nesse sentido, é interessante como raça e racismo, elas não podem serem dissociadas. Quando apareceu a raça, apareceu também o racismo. Essas ideias de Kant, ele também escreveu outros 4 textos, 5 na verdade, sobre raças. E, além de algumas recensões a um autor chamado Johann Herder, que foi seu aluno, que contestava a sua ideia de raça, ele escreveu sobre raça na sua geografia física, na antropologia tem algumas coisas também sobre raça, ou seja, não foi um tema lateral para Kant. E, posteriormente a esse texto, acaba aparecendo, como a gente vai ver nas próximas aulas,
acaba aparecendo de uma forma muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais visível o certo caráter racista por trás do conceito de raça associado à cor da pele. Beleza? Então, como conclusão, aqui que eu já estou indo para o final, a gente pode notar que, apesar da origem do conceito de raça, eu até falei isso, mas eu vou repetir, procurar cientificamente por classificações taxonômicas, elas não fogem já de início do seu caráter racista, que vai se aprofundar também no século XIX e também vai sobreviver de alguma forma no século XX. No século XIX, isso aqui vira uma ciência chamada eugenia. E, posteriormente, a eugenia também aparece desde o darwinismo social, a ideia de Darwin, da evolução das espécies, que é interpretada do ponto de vista social. Enfim, a gente vai também ver isso ao longo do curso, principalmente na nossa última aula. Mas o que a gente tem que ter na cabeça aqui é que o iluminismo, ao mesmo tempo que propôs quebrar todas as barreiras e reorganizar o mundo do século XVIII, entendeu? Melhorar as condições de vida, quebrar completamente as hierarquias que estavam em vigência entre nobres, por um lado, e os não nobres, principalmente o povão, a burguesia, por outro, que não tinha poder político, também apareciam como formas de rearticular as hierarquias que estavam sendo quebradas no século XVIII, a ideia de raça, justamente para reconfigurar essas hierarquias. Então, a raça ela é central no iluminismo. E também é interessante o fato de que, apesar da raça ser central no iluminismo, apesar de nós termos vários viés racistas mesmo dentro do iluminismo, pelo menos aos nossos olhos de hoje, tá entendendo? Houve também movimentos bem interessantes, como o do abolicionismo, que também nós vamos ver um pouco nas próximas aulas, que ia de encontro não só a um viés racista, mas queria colocar todos os homens dentro da mesma condição, ou seja, seres históricos progredindo em direção ao melhor. Beleza? Então, só para a gente terminar, eu queria passar algumas dicas de leituras para que, caso vocês tenham mais interesse em procurar sobre esse assunto, vocês possam ler. A primeira é da Grada Quilomba, está inclusive aqui, Memórias da Plantação. É um livro interessantíssimo, está entendendo? Uma autora portuguesa que vive na Alemanha, recomendo a todos. O professor Érico Andrade, da Federal de Pernambuco, tem esse artigo, foi justamente onde eu conheci a opacidade do iluminismo, o racismo na filosofia moderna, onde ele traça justamente algo parecido com isso aqui, mas tratando também de outros filósofos, como Descartes, Hegel, que a gente vai tratar amanhã um pouco sobre Hegel, e etc., Kant, e mostrando como o iluminismo ele tem esse viés duplo. Também o professor Silvio Almeida, indico demais a leitura. No primeiro capítulo, inclusive, ele trata de alguma coisa parecida com o que eu estou tratando aqui, sobre a origem do racismo, esse livro, Racismo Estrutural. E também o professor Michael Banton, que é um professor americano, que é um dos maiores especialistas em racismo e raça, enfim, tudo isso. Os autores que eu citei aqui ao longo do curso, ao longo da aula, na verdade, por exemplo, o Robert Bernasconi não tem tradução para o português. Então, eu nem coloquei, tá entendendo? Mas se alguém tiver interesse, alguém souber inglês e tiver interesse de ler o Robert Bernasconi, fiquem à vontade, que passem no grupo, a gente vai abrir uma certa janela para vocês falarem alguma coisa e vocês podem pedir o texto que eu mando, beleza? Enfim, galera. Então, deixa eu tirar aqui o... Enfim, galera. Então, toda essa organização foi justamente para mostrar que, primeiramente, o racismo e a raça não se dissociam. A gente pode traçar uma hipótese possível do racismo no século XVIII, dentro de uma sistemática e dentro de uma filosofia específica, que é a filosofia kantiana, tá entendendo? E dentro de uma ciência específica, que é a antropologia / história natural, mas que, para que se chegasse a essa conclusão, é óbvio que não se chegou a partir do nada. Foi necessário, pelo menos, 300 anos de colonização, 300 anos de escravidão
e 300 anos de tratamento completamente desumanos a indígenas, negros e todos aqueles que não são ou não eram considerados especificamente ou cristãos ou brancos, principalmente brancos. Os não brancos, no mundo inteiro, tiveram um tratamento especificamente cruel, principalmente indígenas e principalmente negros. Então, para que se chegasse a essa ideia, foi necessário, claro, anteriormente, toda uma fermentação de práticas desumanas com esses seres humanos e que, a partir dessas práticas desumanas, a justificação para essas práticas surgiria. Ou seja, se hoje a gente traçou justamente onde surgiu a ideia do racismo, amanhã eu já vou tratar com vocês sobre justamente sobre a fermentação dessas ideias que desembocaram na ideia de raça. Beleza? Então, eu queria abrir para vocês fazerem perguntas, o pessoal do Facebook também, e fiquem à vontade, sem besteira nenhuma, viu? Aqui está todo mundo entre amigos. Eu só queria que vocês se apresentassem, dissessem onde é que estão, de que lugar estão falando, e fizessem a pergunta que quiserem. Beleza? Façam a pergunta que quiserem. Está aberto o microfone. Está aberta a fala. Quem gostaria? Bora, galera, deixar a vergonha de lado. E tem que ter vergonha ao Bolsonaro de existir. A Ângela está falando que o eurocentrismo foi um câncer no século XVIII e XIX. Está tentando, Edson Reis. Vocês estão conseguindo tirar o mudo aí? Ou ninguém te pergunta mesmo? Não está conseguindo? Deixa eu ver aqui. O que eu faço? Ah, pronto. Acho que agora vai. Boa noite, professor. Pronto. Tudo bem? Quem está falando? Ângela? Ângela. Oi, Ângela. Eu sou porto-alegrense e gaúcha porto-alegrense e carioca de coração, faço serviço social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até estou aqui no dilema, porque o senhor é o mesmo social e o assunto era... Tá mudo, Ângela. Tá mudo. Desculpa. Boa noite, professor. Perdão. Tá. Meu nome é Ângela, eu faço serviço social na UFRJ. Estou até aqui no dilema, porque eu estou no curso do senhor e estava numa disciplina de psicologia social, onde o tema também é racismo, a influência do racismo. A influência do racismo no psicológico do negro, né? Tanto Sim. Desde antigamente, tempos atuais, até teve que sair da aula por causa do microfone. E a minha pergunta é bem simples. Embora, né, eu também concorde com a última questão, né, do racismo científico, eu sigo essa linha, embora saiba que existam outros, eu penso mais nessa, infelizmente. Tudo isso é só porque os outros não eram brancos, está ligado com a diferença ligado com não ser o europeu, no caso o eurocentrista, eu não ser branca, eu não ter olhos azuis, eu não ter cabelo loiro, né, ou liso, ou até dito hoje no padrão heteronormativo, né, ser uma pessoa literalmente, entre aspas, perfeita, né, porque perfeição não existe. E a minha dúvida é essa, se realmente tudo surge isso só pelo fato de sermos diferentes. Essa é a minha pergunta, se o racismo está ligado a isso, ao não ser o estereótipo eurocentrista. Obrigada. Obrigado, Ângela. Na verdade, eu penso que não, tá entendendo? Eu acho que o racismo está ligado justamente à economia. Ele se inicia com um viés extremamente econômico. É a partir do momento que se começa a colonizar o mundo todo, no final do século XV e no século XVI, principalmente na Europa, é que necessitou de trabalhadores para justamente suprir
as necessidades das plantações, enfim, né? Tentaram os indígenas, não é da cultura indígena pegando pesado, tá entendendo? Tanto é que tinha também o que o Eric Williams chama de engajados, que eram brancos, principalmente da Irlanda, que iam para a América, principalmente para os Estados Unidos, trabalharem nas plantações, e esses brancos, eles tinham um certo contrato de 3, 4 anos de serviços. Então, eles eram tratados praticamente com a mesma condição do escravo. A diferença dos escravos negros, tá entendendo? A diferença é que eles, em um momento específico, iriam deixar aquela condição. Os escravos não, tá entendendo? Tem casos, por exemplo, dos portugueses que começaram, em determinado momento, a escravizar japoneses, inclusive a vender japoneses para a Europa. Tá entendendo? Então, a questão, antes, Carlos Magno, ele escravizou eslavos. Tanto é que a palavra escravo vem dessa escravidão dos eslavos, né? Enfim, então, a escravidão não é algo moderno, especificamente, tá entendendo? A escravidão é algo imemorial. A questão é que, na modernidade, a escravidão ela está ligada ao capitalismo, ao avanço do capitalismo, tá entendendo? E como, por exemplo, na África, isso eu vou falar um pouco amanhã, mais aprofundadamente, mas na África, quando os portugueses chegaram, principalmente na África Ocidental, eles iam em busca de ouro, inclusive em fazer comércio com os reinos que tinha na África naquela época, do Congo, enfim. E havia certa diplomacia, tá entendendo? Posteriormente, foi que se mudou o foco para comprar pessoas. Então, se encomendava a determinado reino, tá entendendo? Tanto de pessoas. Entravam em guerras, começou várias guerras dentro da África, de fato, se comprava as pessoas, tá entendendo? Pessoas negras. Porque na África não tinha a ideia de negro. Até hoje, em muitos lugares, se você for perguntar a um africano, eles não se consideram negros. Às vezes eles chegam aqui do Brasil, tá entendendo? E veem que são negros. Ou seja, as pessoas foram racializadas. Então, nesse sentido, Ângela, eu acho que o racismo está muito mais ligado à questão econômica no seu início, tá entendendo? E só posteriormente ele ganha uma justificativa. E essa justificativa é que tenta sobrepujar a questão econômica. O que não quer dizer que uma coisa não esteja ligada à outra. Então, antes de ser um homem ou uma mulher racializada, esses seres humanos que foram sequestrados da África para a América, eles eram trabalhadores, tá entendendo? Eles entraram na luta de classes. Por isso que não dá para dissociar raça e classe nesse sentido, tá entendendo? A maioria dos brasileiros que vivem nas favelas são negros. Por quê? Por conta da nossa história. Enfim, então é nesse sentido que eu penso. Como eu te falei, são hipóteses, tá entendendo? Eu não tenho a verdade absoluta e a partir dos meus estudos é aquilo que eu consigo te falar agora. É claro que tem muita gente que tem opiniões diferentes, tem inclusive teses diferentes. A minha tese é essa, que a justificativa para a exploração econômica e o sequestro de pessoas na África, principalmente na África, foi um dos grandes motivos para surgir posteriormente a justificativa de certa inferioridade dessas pessoas. Não só os africanos, como também todos aqueles que não eram brancos. Tá entendendo? Henrique, Oi, Edson, tá, deixa eu sou só, eu. deixa eu só. Beleza, tu vai fazer a pergunta agora, mas deixa eu só Não, eu colocar. deixa o rapaz que levantou a mão agora que eu vi, foi mal. Não, tá tranquilo, tu pode fazer. É só. A gente vai dar uma organizada, viu? Ô, Yuri, tu dá uma organizada aí que ela levantou a mão, anota, e depois você vai chamando, beleza? Agora deixa o Edson aí. Não, cara, é mais referente mesmo assim à tua exposição, né? A escolha do tema, né? O iluminismo ele sistematiza, portanto, dá um pano de fundo científico ou tenta embasar cientificamente o racismo, tentando encobrir, eu diria, esse projeto de colonização, de incivilizado, civilizado e etc. É uma pergunta simples, mas pela escolha mesmo do teu recorte temporal, né? Tu diria que se trata exatamente de esconder essa dicotomia
a partir da ciência? Cara, é o seguinte, está tudo interligado, entendeu? Eu acho que a gente não pode dissociar. Eu penso que são as práticas do cotidiano, são as práticas históricas, tá entendendo? Principalmente a prática do avanço do capitalismo, é a partir disso que surgem essas teorias. Tá entendendo? A ideia de civilização, pelo menos a ideia de civilização moderna, é algo do século XVIII, e ela surge concomitante à ideia de homem, o conceito de homem, tá entendendo? E surge também concomitante com o conceito de homem, a antropologia, e concomitante também à ideia de história universal. Todas essas são conceitos, são ciências, se a gente até poder dizer assim, como conceito de ciência da época, do século XVIII. Então, elas são indissociáveis, tá entendendo? Ou seja, no Sim. fim das contas, elas acabam sendo justificativas para as práticas que já estavam acontecendo, ou seja, justificativa justamente para a exploração econômica. Mas não era só isso também. Tinha um certo viés de também tentar universalizar uma certa melhora das condições de vida de todos. A questão é que, como isso poderia se dar? Como assim, uma certa melhora? Ou seja, a ideia, por exemplo, de civilização, a ideia de que todos deveriam entrar na história, a ideia de progresso comum, tá entendendo? Ela deveria atingir a todos, principalmente naqueles que pensaram primeiramente essas ideias. Rousseau, tá entendendo? Rousseau era antiprogressista, mas vamos lá. É o Mirabeau, que é o autor que trata primeiramente de civilização, Kant, tá entendendo? Tu não Hegel. acha, Todos esses não acha autores, que, todos esses autores eles pensavam, só um instante, Edson. Todos esses certo. autores, eles pensavam que essas ideias deveriam ser universalizadas. Todos deveriam entrar dentro da história, todos deveriam ser civilizados, todos deveriam estar sob um Estado, tá entendendo? E todos deveriam estar sob o progresso comum, como humanos, tá entendendo? Agora, existiam aqueles que já estavam no caminho para isso e existiam aqueles que não estavam dentro da história, dentro dessa perspectiva, tá entendendo? Então, num certo sentido, havia também uma ideia de progresso comum. Mas, dentro desse progresso comum, também havia um choque com a ideia de que o referencial, o padrão, era um padrão europeu, era um padrão branco, tá entendendo? Era um modo de vida branco. Ou seja, todos os povos tinham que entrar dentro dessa história, todos os povos tinham que seguir esses padrões, sem perguntar especificamente se esses povos queriam seguir esses padrões ou se sentiam confortáveis em seguir esses padrões. Aí já é uma outra história, tá entendendo? É o adequar-se. Se realmente seria adequado a povos completamente diferentes. Por exemplo, os indígenas da América do Sul, tá entendendo? Tem interesse, de fato, em entrar na história universal? Não, tanto é que se lascaram ao longo da expansão capitalista. Então, tá entendendo, Edson? Tem uma dialética aqui, tem um choque que a gente tem que levar em consideração. Então, o racismo, ele acaba sendo também uma justificativa para mostrar, tá vendo, ó? Olha só, esses povos, tá vendo esses negros aí, tá vendo esses indígenas? Eles não conseguem entrar também naquilo que nós estamos propondo como o que é mais alto para a humanidade, ou seja, aquilo que é mais racional, especificamente, etc. Tá entendendo? Mas Então, isso não entraria numa certa posição ingênua de presunção de uma honestidade intelectual, ou uma honestidade, inclusive, material, de dividir com os outros aquilo que nós conquistamos, quando, na verdade, o que queremos assim é unilateral? Porque, por exemplo, o bem-estar social, onde é que funciona esse bem-estar social e baseado em quê? Né? Funciona na Europa, mas a gente sabe que isso é graças ao projeto de colonização e de subjugação de outras raças, né? E aí a minha pergunta agora não é ingênuo presumir que vem de uma vontade de dividir, quando, na verdade, se trata realmente de tomar e violentar em prol do bem-estar social nosso, né? Não entra dentro da lógica do nós e eles, né?
do Carl Schmitt no conceito político, por exemplo. Edson, Então, assim, é só uma questão que eu acho que, na verdade, não tem nem resposta, né? Mas não, até que tem. Para não enviesar no unilateral, de que eles são inimigos e nós somos os mocinhos, não é isso, assim. Mas de enxergar dentro desse projeto de raça, desse projeto de subjugação, né? Aquilo que, na verdade, é mascarado ali dentro, né? Não, certo, eu entendi. Só que a questão é que o nós aí é muito, tá entendendo? Não dá para colocar, por exemplo, o Kant dentro do mesmo viés do dono dos barcos que faz o transporte de africanos da África para os Estados Unidos ou para a América do Sul, tá entendendo? Então, Sim. são atividades completamente diferentes, inclusive pontos e perspectivas completamente diferentes do ponto de vista do PSA, o ponto de partida do PSA, tá entendendo? Então, é claro que havia o comércio de pessoas, havia justamente a ideia de chegar em certos lugares e tomar essas pessoas, sequestrar, para levar a trabalhar em outros lugares, tá entendendo? Vendê-las. Tá? E com esses barcos pegar café, principalmente açúcar, para trazer para vender na Europa. Havia tudo isso, tá entendendo? Só que muitos pensadores, apesar de não estarem alheios a isso, tá entendendo? Não estavam alheios a isso, tá entendendo? Mas eles pensavam de um ponto de vista, de uma perspectiva muito mais ampla. Então, nesse sentido, tá entendendo? Havia um nós muito grande, tá entendendo? Para práticas que eram diferenciadas. Então, por exemplo, ele está pensando do ponto de vista universal, mas ao rei, o imperador na Prússia, tá entendendo? O rei ou a rainha da Inglaterra e aqueles que fazem o comércio. É interessante, por exemplo, alguns filósofos até tinham participação direta nisso. Por exemplo, Locke ele tinha ações numa empresa que fazia tráfico negreiro, tráfico de pessoas escravizadas. Então, nesse sentido, Locke ele era parte interessada. Inclusive, ele defendia que a escravidão ela era moral. Por quê? Porque a escravidão ela é moral quando advém da guerra. E se esses seres, esses indivíduos foram aprisionados justamente em guerras na África, tá entendendo? Eles podiam ser moralmente vendidos para os ingleses ou portugueses, etc., e serem revendidos nos portos da América ou nos portos da Inglaterra. Enfim, o que eu estou dizendo, Edson? Tá entendendo? Não é bem uma posição ingênua desses filósofos, não. Muito pelo contrário. Eles estão mostrando que há uma luz, há um padrão. E é esse padrão que tem que ser seguido, tá entendendo? No entanto, na prática cotidiana, há várias coisas que se confrontam, tá entendendo? Várias mesmo. Tanto é, por exemplo, no final do século XVIII, na Inglaterra, o Eric Williams, né, que Capitalismo e Escravidão, ele mostra que os abolicionistas, eles começaram a surgir e também começaram a ser tanto quanto rechaçados, principalmente Liverpool, uma cidade que se desenvolveu a partir da escravidão. Enfim, por quê? Porque se achava, por exemplo, em Liverpool, que o fim do tráfico de escravos seria a derrocada da cidade. E mesmo que não houvesse tanta moralidade assim no tráfico de escravos, está entendendo? Tinha que vigiar o bem-estar social de todos da cidade. Então, no fim das contas, num certo utilitarismo, a escravidão seria muito mais benéfica do que maléfica aos ingleses. Está entendendo? Tanto é que... Sim. Tanto é que a Inglaterra ainda ficou um tempo, depois aboliu a escravatura e fez aquele lance de não deixar se visse um barco com escravos, enfim, apreendia o barco, virou a Polícia Mundial, etc, etc. Mas não é bem uma posição ingênua desses filósofos. É claro que tem uma certa cisão, entendeu? Não se encaixa muito bem. Por exemplo, em Kant. Kant ele tem o conceito de humanidade, de homem mesmo, no masculino, tá entendendo? Com H maiúsculo, que as mulheres nem entravam tanto na reflexão, em que o homem Kant era um autor que dizia que era impossível conhecer de forma última a natureza humana. Por quê? Porque o ser humano ele está em constante mudança. E essa constante mudança você pode ver ao longo da história. Então, você dizer o que é o humano, especificamente, não do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista cultural, é impossível. O que você pode fazer é projetar para esse humano determinados
determinadas metas que ele deve atingir. Então, que metas são essas? Todos viverem sobre o Estado, enfim, etc. Né? Sobre a Constituição Civil, etc. Então, o humano que tem que viver sobre a Constituição Civil e tal, e etc., ele... Eu estava falando de quê mesmo? Já esqueci, ó. Acho que eu vou cansar. Da meta certo, comum. do Kant, beleza. Esse humano, tá entendendo? Ele deve atingir determinadas metas. Só que ele achava que negros, indígenas e mulheres tinham uma dificuldade muito grande de acessar essas metas. Ou seja, não só precisavam de mais atenção, tá entendendo? Como em alguns casos era congênito que essas pessoas não conseguiriam atingir essa meta. Tanto é que ele dizia que por exemplo, os indígenas, deixa eles se matarem nas guerras deles. Por quê? Porque em algum momento eles vão desaparecer, vão deixar de ser um problema para a minha teoria. Só para você ter uma ideia como é que funcionava a coisa, tá entendendo? Então, cara, não, é uma coisa que deve interessar a todos, tá entendendo? Por exemplo, esse cosmopolitismo, viver todos sobre o mesmo padrão, mas que, ao mesmo tempo, não se encaixa tão bem, tá entendendo? Os humanos que deveriam fazer parte desse padrão não se encaixam tão bem. Porque, para Kant, se todos são humanos, tá entendendo? Negros, indígenas, mulheres, é necessário que eles se encaixem também nas metas da humanidade. Só que Kant, em vez de rever as metas, ele deixou para trás os humanos. Então, esse é o ponto, tá entendendo? É, bem por aí. Esse é o ponto. Mas que as metas eram universais, eram. Tanto é que um pouquinho depois já começou a surgir a ideia de abolição da escravatura, enfim, etc. Beleza? O Yuri, quem agora? Eu acho que é o Lianto, né? O Lianto aí, levantou faz tempo já também. Só para dizer, muito massa e parabéns aí pela exposição. Valeu. Opa, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Lianto. Então, a minha pergunta aqui, que eu fico mais assim investigativo na questão do surgimento do Estado, né? Pensar que o racismo e o sexismo são fundantes para a criação do Estado moderno, mas anteriormente a isso é a base iluminista que está fundamentada num padrão de humanidade pela racionalidade, que eu acho que vai envolver uma problemática muito mais filosófica no nível de o que é uma questão universal e o que é uma questão particular. E aí a civilização que está acompanhando esse processo pela herança filosófica é uma coisa. Para quem está fora desse padrão civilizatório da filosofia é outro, né? Então, como que a gente pode pensar essa discussão do nível de padrão de humanidade? Qual é o padrão de humanidade para fazer um critério de distinção de que é humano de que não é humano? Sim. Isso veio à tona hoje com as filosofias indígenas, né? Mostrando que uma montanha, um rio e uma cobra pode ser um parente e não um recurso a ser usado, né? Como diria o Ailton Krenak e o Davi Copenau. E vários outros autores, né? Daniel Munduruku, enfim. Só que eu estou tratando aqui de algo que é especificamente também, que estava na ordem do dia deles, do século XVIII, tá entendendo? Ou seja, a grande pergunta era, o que é o ser humano? Nem esses autores conseguiam responder muito bem. Cada um tinha uma ideia diferente do que é o ser humano. Para uns, o ser humano alguns não poderiam ser considerados humanos, de fato, como, por exemplo, para Voltaire. Os negros não poderiam ser considerados completamente humanos. Né? Tem umas cartas do Voltaire para o Rousseau, tá entendendo? Que ele diz assim no sarcasmo horrível que se com a humanidade que o Rousseau está propondo, ele teria que andar de 4 patas e latir, ou rosnar, tá entendendo? Ou seja, o padrão de humanidade, tá entendendo? Era algo buscado. O que era comum era a busca e não a resposta, tá entendendo? Então, nesse sentido, o mérito, ou melhor, o demérito, o mérito sim, porque a gente consegue identificar bem. Do Kant, aqui, foi ter colocado claramente o que significa uma raça. E quais raças exatamente deveriam existir. E quais não são especificamente raças, mas são exatamente derivações dessas 4 raças. Ou seja, o que ele está propondo aqui? Que a partir disso a gente pode, inclusive, deduzir uma ideia de ser humano em geral. Ou facilitar a investigação. E dessa investigação propriamente fisiológica, pode-se partir para uma investigação também cultural. E dessa investigação cultural, pode-se propor certas ideias que podem abarcar todos.
em uma meta futura a ser chegada, tá entendendo? É claro que isso é próprio do iluminismo. Isso é próprio do iluminismo também, porque foi no final do século XVIII e principalmente ao longo de todo o século XIX que a Europa, de fato, se tornou o centro do mundo. O centro comercial e o centro militar. Entendeu? Todo o comércio mundial passava pela Europa e os principais exércitos dessa época eram europeus. Vamos lá, até o século XVIII, até a metade do século XVIII, o maior PIB, se a gente puder medir hoje, de riqueza mesmo, de recurso, do mundo, era a China, até o século XVIII, entendeu? E o segundo era a Índia, em segundo lugar. São os reinos da Índia que tinha. Enfim, quando começou a colonização, lá no final do século XV, vocês lembram da escola, né? Uma das primeiras metas era chegar à Índia, você tem que passar aquela faixa de terra incrível do Oriente Médio. Chegar à Índia e à China para pegar mercadorias, tá entendendo? Você tem que passar pela Rota da Seda. O primeiro que descobriu? Vasco da Gama. Ou seja, com Vasco da Gama e podendo fazer coxinha na África, essa viagem, Leandro, se tinha lucros com essas viagens de mais ou menos 5.000%. Sabe quem hoje tem lucro de 5.000%? O tráfico de drogas. Né? Ou seja, eles descobriram que podiam mais facilmente pegar mercadorias da Índia e da China. E depois eles descobriram que não precisava da Índia e da China, tá entendendo, para produzir as mercadorias. Eles podiam ir lá, tomar a Índia, como tomou no século XVIII a Inglaterra, e posteriormente a Inglaterra também tomar as grandes fábricas da China, como tomou no começo do século XIX, principalmente as fábricas de ópio. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, cara, a grande relação aqui, tá entendendo, principalmente, é comercial. O capitalismo está por trás disso daqui. Só que tem também algumas outras nuances, tá entendendo? Que se nós não compreendermos, nós também vamos compreender muito secamente como, de fato, a expansão capitalista se deu. Por quê? Porque principalmente nós sermos jogados, pelo menos hoje, no seio da organização social capitalista, a partir da ideia de classe, que eu acho que todos nós aqui, ninguém tem barco, ninguém é empresário aqui, tá entendendo? Iate, todo mundo paga imposto, direito, né? Mas, além disso, tá entendendo? E concomitante, nós somos também racializados, colocados dentro de gêneros, tá entendendo? Colocados culturalmente inferiores porque somos de determinada região, porque falamos determinada língua, né? Heidegger, ele dizia que isso era possível filosofar em alemão e grego. O que significa? Um certo racismo linguístico e uma certa ideia de que outras línguas, outras formas de pensar, não tinham a mesma capacidade do alemão e do grego para transmitir, para propor filosofia. Ou seja, aqui é um negócio bem amplo, tá entendendo? Mas a gente pode compreender, eu acho que nessa chave de proposições universais. E se a gente consegue entender essas proposições universais, principalmente no século XVIII, a gente vai conseguir debulhar várias histórias que para nós aparecem no cotidiano, várias manifestações do cotidiano, tá entendendo? Muito mais aprofundadamente, tá entendendo? Como, por exemplo, o racismo. Sim, eu estou falando nisso porque não quero me alongar para dar a réplica aqui, mas eu acho que tem uma diferença entre natureza e cultura. Sim. Que vai fundamentar isso aí, entendeu? E aí, como que é esse fundamento entre natureza e cultura vai criar esse padrão de humanidade de quem é humano, de quem não é humano, que é aí que vai gerar a colonialidade, que é o fundamento do liberalismo, né? Que é o fundamento da base do capitalismo. Então, você como uma pessoa inteligente, Leandro, já notou o que eu vou falar amanhã, tá entendendo? Porque o mais difícil desse curso, tá entendendo? Era organizar de modo que ficasse claro aquilo que eu estou dizendo. Porque se eu começasse já desse fermento que você está falando, tá entendendo? Eu achei que ia ficar muito solto a relação com a raça. Então, eu preferi começar especificamente delimitando onde a gente pode encontrar a ideia de raça e, posteriormente, mostrar como isso se constituiu. Tá entendendo? Então, amanhã, especificamente, eu vou tratar dessa diferenciação entre natureza e cultura, eu vou tratar da centralidade da ideia da pesquisa sobre o homem no século XVIII, tá entendendo? Vou tratar
do surgimento da ideia de civilização, da história universal. Claro, eu não vou assim aprofundar cada coisa aqui porque não vai ter tempo, mas eu vou falar de modo que a gente consiga organizar um discurso que isso fique claro, que a raça não surgiu do nada. Essa ideia de raça, ela está justamente ligada a tudo isso que você está falando, diferença entre natureza e cultura. Quanto mais cultura aparece, quanto mais culto você é, quanto mais você se cultiva, mais distante da natureza você está. E aqueles que estão mais próximos da natureza são mais animais e menos cultos, ou seja, são menos humanos, tá entendendo? É uma discussão que se arrasta desde o humanismo, ali do início, do final do século XV, início do século XVI. Enfim, tudo isso eu vou tratar amanhã, tá entendendo? Mas, claro, você tem completa razão, tá entendendo? Você não consegue compreender como é que do nada alguém propõe a ideia de raça ligada à cor da pele, entendeu? Sem compreender como é que isso se dá, como é que isso é fermentado, que tipo de homem é esse, tá entendendo? Que é dividido racialmente. Sim, você tem completa razão, como uma pessoa inteligente já notou que isso viria depois. Enfim, se não notou, pelo menos eu estou justificando que amanhã a gente fala. Beleza, Liane? Eu vou abrir aqui para o pessoal. O Yuri foi fazer uma coisa que talvez só ele possa fazer por ele mesmo. Enfim. Acho que agora é o Eliseu. Ou é o Eliseu? Eu não sei. Mas, enfim, o chat está bombando, mas vai aí, Eliseu. Professor, o senhor está me escutando? O senhor está no céu, o Henrique está te escutando. Só deixar aqui. Professor, a minha fala ela está direcionada em 2 pontos. O primeiro é com relação ao Jean-Jacques Rousseau, que o senhor mencionou. O Rousseau, o senhor mencionou que ele é um antiprogressista, certo? Eu falei de progressista? Isso, o senhor disse que ele era um antiprogressista. Vou falar de antiluminista, né? Pode ser antiprogressista. Né? No discurso sobre as ciências e as artes, o Rousseau, de fato, ele acaba sendo um elemento destoante em relação à confraria iluminista. Ele parece não ser tão otimista, né? E, na verdade, não enxerga que o progresso tenha depurado os costumes, né? Ele não acredita que o progresso das ciências e das artes tenha depurado os costumes. Contudo, professor, quando o Rousseau ele lança essa visão idílica e até pueril de comunidades indígenas, ele cita, por exemplo, os Hotentontes do Cabo e os Caraíbas, a quem se acredita que deram o nome do Mar do Caribe, né? Eu já tenho uma visão, professor, um pouco mais crítica em relação ao Rousseau, que quando ele tem essa visão quase que pura dessas comunidades, né, com o mito do bom selvagem, na verdade, isso também é uma forma de preconceito, entende? Ele acaba vendo essas comunidades indígenas como se fosse uma espécie de infância da humanidade, entende? E o que acontece? Ele tem o conceito de perfectibilidade, que ele apresenta na primeira parte do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Ou seja, de certa forma, ele não se situa tão distante quanto parece do conceito de progresso, ou seja, o devir histórico das luzes, né? Então, o que acontece? O Rousseau, eu acabo vendo ele dessa forma, tão preconceituoso quanto o Voltaire. O Calazans Falcon, que é um grande historiador
e ele tem um livro sobre o iluminismo, ele fala que o conceito de civilização para os iluministas traz consigo o ato de civilizar. Não é à toa que uma das preocupações centrais dos iluministas era a pedagogia. Daí o Emílio ou da educação, ou sobre a pedagogia de Kant, ou como Gertrudes instrui seus filhos de Pestalozzi. Então, eles viam na pedagogia a possibilidade de construir o homem moderno, né? Então, eu vejo, né, a minha crítica ao Rousseau, ela vai nesse caminho, né? Agora, em um outro ponto que o senhor citou, o Herder, que foi discípulo de Kant, né, que escreveu o ensaio sobre a linguagem. O Herder, ele é muito curioso porque ele vai fazer uma crítica ao Voltaire. O Voltaire, ele defende essa ideia de civilização com C maiúsculo em um sentido unitário, né? Ou seja, é a marcha da cultura de um estado de natureza para a civilidade. E o Herder, ele vai dizer que o Voltaire, ele não compreendeu que, ao invés de civilização, na verdade, existem civilizações, né? Ou seja, o Voltaire, ele até reconhecia a diversidade, mas ele hierarquizava, entende? Então, eu acho interessante o Herder, porque ele tem críticas ao próprio iluminismo. E isso não é ser anti-iluminista. O Calazans Falcon, ele fala que o iluminismo floresce de forma diferente, né? Ele tem aspectos diferentes. O anticlericalismo, que é regra geral na França, a gente não via na Prússia, por exemplo. Não vejo isso nos textos de Kant. Entende? Eu não sei se a minha fala ficou um pouco desconexa, professor. Peço desculpa qualquer coisa. Ainda estou aprendendo também a usar aqui o Zoom. Basicamente é isso, professor. Eu queria agradecer a oportunidade e a sua excelente exposição. Viva, Eliseu. Vamos ver aqui se eu compreendi, porque você falou várias coisas. Então, da maneira que você está colocando, provavelmente ninguém seria anti-iluminista, tá entendendo? Porque todos viviam sobre a mesma base, sobre as mesmas ideias, tá entendendo? Era uma certa disputa de ideias, nesse sentido que você está colocando. E essas disputas de ideias não mexeriam no fundamento que regeria a todos, né? Enfim, Rousseau era preconceituoso. Eu já entrei nesse debate com a professora Ilana Viana do Amaral, aqui da UES, tá entendendo? Se você falar isso perto dela, ela vai lhe dar um tapa teórico, porque para ela, Rousseau não tem nada de preconceituoso, ele era anti-iluminista mesmo, tá entendendo? Ele viu que a marcha do progresso era uma desgraça e que, de fato, o que ele estava mostrando é que as sociedades indígenas não é que elas eram mais puras, no certo sentido, mas sim que não era interessante civilizá-las. Deixa elas como elas estão, tá entendendo? Enfim, eu estou tentando lembrar aqui de algumas coisas do Rousseau, mas eu não estou conseguindo muito bem, não. Talvez amanhã eu traga, você lembrou do Rousseau? Eu faço uma visita ali nos meus livros de Rousseau, que faz tempo que eu não leio o rapaz, e a gente conversa melhor. Mas, enfim, o que eu queria dizer para você? O ponto central aqui não é tanto um progressismo apenas, tá entendendo? É como conciliar esse progressismo, ou essa ideia de progresso, com uma certa imagem do homem, ou com um certo conceito de homem. E esse é o ponto central, tá entendendo? Porque progresso por progresso, você pode ter como houve várias ideias diferentes sobre progresso no século XVIII, principalmente na segunda metade do século XVIII. A questão é como se vincula a ideia de progresso com a ideia de homem. Também tem um autor que se chama George
Stokes Jr. Até vou botar o nome dele aqui, caso vocês tenham interesse. Ele tem um texto chamado Rousseau Redux, onde vocês encontram num livrinho dele, que é Delimitando a Antropologia. Não tem em português. Mas ele mostra justamente que a antropologia e a filosofia da história ambas surgem em Rousseau. Ou seja, em Rousseau há a ideia de progresso, tá entendendo? Há a ideia de que esse progresso atinge a todos os humanos, mas há também um certo anti-iluminismo, antiprogressismo, ao tratar de que esse progresso seria de alguma maneira benéfico à sociedade. Enfim, amanhã eu posso trazer algo mais elaborado sobre isso. Hoje eu acho que eu já estou cansado e estou pensando muito pouco, mas enfim. Professor, Oi, Eliseu. mas para agradecer mesmo, viu, professor? Obrigado. Beleza. Acho que é a Lorena, né? Oi, boa noite. Oi, Lorena. Oi, Lorena. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Só antes da Lorena começar, vou deixar a Lorena terminar, claro. A gente precisa já encerrar a transmissão. Eu vou pedir, o Yuri já recolheu as pessoas que levantaram a mão para comentar, para tirar suas dúvidas. Então, logo depois da Lorena, a gente já termina, porque o intérprete também já teve que sair, ele tem um horário logo depois. E então, a gente está sem intérprete de Libras e com a transmissão ao vivo no Facebook, que tem que continuar, né? Porque lá tem legenda, tem uma acessibilidade também. Mas eu vou pedir para a gente recolher essas questões que faltam para amanhã a gente trazer, tudo bem? Tem também umas questões do Facebook que ficaram. Eu gostaria de pedir desculpas às pessoas do Facebook, porque a gente não expôs as questões que faltaram, mas a gente precisa encerrar logo depois da Lorena, tudo bem? A minha pergunta pode ficar para amanhã, sem problemas, viu? Deixa para amanhã, viu? Tem certeza? Você pode fazer agora, viu? Eu respondo com todo prazer. Henrique, o que eu ia falar é que nessa mesma época em que o Kant está escrevendo esses textos sobre raça, tem antropólogos que, da mesma época, que eles vão contra, né? Que até não consideram o Kant um antropólogo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essas pessoas que se opõem a Kant nessa época. Kant não era bem um antropólogo porque, de fato, a antropologia ainda estava surgindo, né? Assim, por exemplo, o Spinoza, o Aristóteles também não era um metafísico, né? É porque ele nem se achava metafísico, era alguém que fazia filosofia primeiro, metafísica foi depois. Então, Kant fazia uma certa ciência ali, que ele chamou de antropologia, mas que estava engateando, tá entendendo? Estava engateando. E, claro, por exemplo, Herder, que o Eliseu falou, Herder achava que as diferenças raciais que Kant colocava, porque Herder acompanhava as aulas de geografia. Nas aulas de geografia, Kant colocava não apenas diferenças fisiológicas entre as pessoas, mas também diferenças culturais entre os povos e entre as pessoas de determinadas raças. Então, por conta disso, tá entendendo? Herder, ele se insurgia contra a geografia de Kant, que só veio aparecer em 1800. O livro dele é de 1770, se não me engano, é o discurso que enfim, o Eliseu acabou de falar, tá gravado. E o livro de Kant só veio aparecer, as aulas de Kant sobre geografia, em forma de livro, só em 1800. Mas, enfim, mas antes mesmo de Kant, na verdade, na mesma época, já havia outros filósofos, na verdade, pesquisadores, pessoal que fazia história natural, que já fazia etnografia. Kant, ele não propõe uma etnografia, ele propõe uma antropografia. É interessante, né? Mas nessa época já havia gente fazendo etnografia. Por quê? Só para a gente fazer a diferenciação. Kant, ele nunca viajou. Então, ele pegava os diários de viagem de viajantes, tá entendendo? Alguns até eram bem letrados, lia esses diários de viagem e compunha a antropologia dele. Só que outros autores, tem 2 alemães, eu vou trazer amanhã também, já que vocês ficarem interessados, que foram à Sibéria e fizeram uma etnografia de alguns povos lá da Sibéria, já dessa época de Kant, tá entendendo? Então, é o surgimento de uma ciência, justamente por esse afã
de viajar, primeiramente, esse afã pela diversidade, e também porque a Europa se tornou o centro comercial e cultural do mundo no século XVIII. Então, tinha uma gana de recolher todos os conhecimentos possíveis e imagináveis que se encontrasse ao redor do mundo e sistematizá-los a partir, claro, da matriz, que era a Europa. Amanhã a gente vai começar, inclusive, tratando do Henrique Dussel, quando mostrar que a modernidade começa quando a Europa se coloca como centro do mundo e o resto como a sua periferia. E estar na periferia do mundo é viver justamente diferente e com um ser humano diferente daqueles que estão no centro. Tá entendendo? O centro olha a periferia de cima para baixo. Enfim, começa uma outra relação para fundamentar essa ideia de racismo. Mas especificamente sobre a sua pergunta, inclusive o Kant ele pegava diários de viagem de alguns navegadores e escolhia, mesmo com ideias contrárias, ideias contraditórias, escolhia aquelas que melhor se encaixavam na sua antropologia, melhor se encaixavam nas suas ideias. Uma coisa até um pouco desonesta mesmo, tá entendendo? Mas era assim que ele fazia. Enfim, outros faziam também. Ele chegou a levar umas porradas de alguns outros antropólogos, como antropólogos não, historiadores pessoas que faziam história natural, como Johann Georg Forster, foi um cara que percorreu toda a África, a costa da África, e foi até a Oceania, e ele desceu o cacete no livro do Kant, onde o Kant disse que todos os africanos são negros, um texto do Kant, de 1786, diz que todos os africanos são negros. E o Forster disse, só você realmente nunca viajou, porque chamar um etíope, dizer que um etíope e um sul-africano, né, pelo menos um Hottentot, como disse o Eliseu, os dois são negros, tá entendendo? Pertencem à mesma raça, é um disparate. São culturas completamente diferentes, línguas completamente diferentes e cor da pele completamente diferentes, tá entendendo? E outra, há pessoas com a mesma tonalidade da pele na Oceania. Como pode? Tá entendendo? Eles são descendentes dos africanos. Enfim, são negros também, são híbridos. Enfim, não fazia sentido a teoria racial de Kant para o Forster. O Forster também não era essas brastemps todas, mas enfim, tá entendendo? Ou seja, havia uma certa contestação. Mas o importante do Kant aqui é que nele nós podemos identificar a origem da associação entre raça e cor da pele. E como o Eliseu falou, tá entendendo? Se essa origem, no começo, era taxonômica, posteriormente, tá entendendo? Ela se tornou cultural, inclusive com diferenças culturais muito acentuadas, que fermentaram o racismo que nós vamos ver no século XIX, que inclusive o ápice é a colonização da África e, posteriormente, o ápice mais visível para todos é o nazismo e o fascismo europeu. Então é isso, viu, Lorena? Amanhã a gente vai tratar mais sobre isso. Beleza? Tá bom, obrigada, professor. Então, galera, eu gostaria de encerrar. Já são 9 horas, tá entendendo? Apesar de a gente ter começado atrasado, eu gosto muito do debate, muito mais do que da exposição. Na exposição, às vezes, me faltam palavras. Enfim, o debate eu acho muito mais interessante. Mas, enfim, então amanhã a gente continua. Amanhã eu vou tratar de... Justamente, eu estou sempre esquecendo. Raça, colonialismo e escravidão. Oi. Oi. Não, é só para você me dar 2 minutinhos para finalizar, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, amanhã eu vou tratar de raça, colonialismo e escravidão e mostrar como se organizou e se fermentou e como Kant chegou a essa ideia, quais foram as influências, tá entendendo? E, posteriormente, mostrar que algo que se inicia de um ponto de vista taxonômico torna-se também uma espécie de preconceito cultural, ou seja, classificação de um ponto de vista valorativo dos valores de cada cultura e que também acaba sendo perpassado pela ideia de povo e nação, ou seja, em vez de apenas de indivíduos racializados e, na verdade, raças inteiras, se tem também um certo preconceito em relação a determinados povos, enfim, a gente vai ver tudo isso amanhã. Então, gostaria de agradecer e passar a palavra para Érica Vieira, a nossa produtora.
Gente, boa noite. Agradeço para quem resistiu até agora na discussão. Peço desculpas pelos problemas técnicos que a gente teve, que na verdade foram mesmo a falta de habilidade com essa ferramenta, que é o Zoom. Né? Amanhã, acho que pelo trabalho que deu hoje, amanhã a gente já pegou uma experiência, a gente ficou expert já como lidar com essa ferramenta. Então, a gente vai conseguir entrar no horário e também vamos se esforçar para também terminar no horário. Né? Agradeço a galera do Facebook que também acompanhou até agora. Só peço para lembrar de preencher o formulário de presença e para quem está no Zoom, nós já computamos a presença de hoje. Lembrando mais uma vez que esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Fortaleza. Agradecemos a todos, obrigada, boa noite. Tchau, tchau, galera. Vou tirar.